Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Nossa atividade tem a denominação de preces e irradiações. Realizamos ela nesta quarta-feira, como todas as outras, mas especialmente hoje, 20 de outubro de 2021. Sejam muito bem-vindos. Já vamos dar início ao nosso encontro. E logo em seguida iremos à nossa prece inicial. Aproveitemos a música para meditar. Às 19 horas, vamos à nossa prece inicial. Preparando-nos, juntamente com os benfeitores que Jesus destacou para estar conosco onde estamos, elevamos o nosso pensamento em gratidão a Deus, rogando a Ele a sua assistência, o amparo, e que tenhamos nós todos a capacidade de nos melhorar moralmente. E aqui, querido Mestre, nesse pequeno encontro de doação de energias, de vibrações, das quais também aproveitamos, desejamos que todos nós possamos oferecer o que há de melhor em nós, a fim de ser aproveitadas e ministradas aos nossos irmãos estas energias das quais necessitam. Assim, em teu nome, em nome dos benfeitores e dos dirigentes espirituais de nossa casa espírita, iniciamos a atividade programada para hoje. A leitura do Evangelho, nós fomos buscar lá no capítulo 27, Pedi e obtereis. E na instrução dos Espíritos, tem um subtítulo interessantíssimo, e que talvez possa servir como modelo para todos nós. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós, diz esse irmão, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com os seus guias, para aurir no contacto com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se num Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças
de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Perdão. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister. Vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção, sem nenhum e sem qualquer que seja a natureza deles. Não é o ato de amor a Deus assistirdes aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é o ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Assinado Monod, Bordeaux, 1862. Aí está, maneira de orar. Quase todos nós, nas circunstâncias em que nos encontramos, como diz esse nosso irmão, pedimos pelas coisas materiais e quase nunca nos lembramos de pedir pelas coisas espirituais, pelas circunstâncias espirituais. Vamos à nossa irradiação. Nesta hora, Mestre,
em que aqui estamos disponibilizando todos nós onde estivermos, as energias que possamos produzir agora, a fim de serem acolhidas e recolhidas por esses benfeitores, distribuindo-as a quem mais necessitar. Não podemos esquecer, mestre, que temos um rol catalogando as criaturas que nos solicitaram preces. Talvez elas, por si mesmas, se achem incapacitadas e recorrem a terceiros para que orem por elas. Assim mesmo aqui estamos, e elas não sabem o bem que estão nos fazendo em nos pedir preces. Porque quando nós oramos pelos outros, verdadeiramente, estamos nos doando ao outro. Então esse pedido é muito mais benéfico a nós do que a eles, e esse reconhecimento precisamos ter. Mestre amigo, tu te recolhias como fizeste lá no Tabor, e nós outros aqui também nos recolhemos nas circunstâncias que nos é possível, para pedir a ação benfazeja do Pai, a fim de que tenhamos força, coragem, determinação para nos qualificar moralmente, tornando-nos alguém melhor. E a doação que aqui estamos fazendo justamente é esse tributo que estamos prestando ao Divino Pai pelo muito que temos recebido, que nem sempre sabemos ser gratos. Deus nos sustenta a vida todos os dias, em todos os seus momentos. Mas chegará o dia em que teremos que abandonar o corpo físico. E nesse dia precisamos estar preparados. Tanto quanto aqueles que nos cercam também devem se preparar para esse momento da despedida da presença física. Porque a despedida é só da presença física. Sabendo que daremos continuidade na vida, agora na dimensão espiritual. Aqui te pedimos, então, pelas criaturas que desencarnaram, principalmente essas que desencarnaram há pouco, e aquelas que desencarnaram de forma violenta. Talvez elas não tenham tido um tempo para se preparar. Mesmo os seus familiares, também tomados de surpresa, agora atônitos, são um misto de dor, de sofrimento, de lágrimas e de acusações. Porque não compreendem os desígnios de Deus. Talvez tenhamos esquecido de orar. Talvez a nossa oração tenha ficado ao nível do solo, porque nós não soubemos colocar os nossos corações a vibrar em intensidade tal que pudesse se elevar e chegar aos pés de Deus, as nossas súplicas espirituais. Venho te pedir pelos nossos irmãos que nos seus equívocos com relação à vida obstaculizam, fecham a porta para aqueles que querem renascer com a prática do aborto delituoso. Perdoe-os, mestre, eles não sabem o que estão fazendo. Ainda não despertaram, irão despertar, e que a nossa prece seja nesse sentido de um despertar suave. Ao nosso irmão que não conseguiu o intento da reencarnação, peço aqui, não guarde sentimentos de raiva, de rancor ou de vingança. Nem odeies, mas ame de toda a tua fibra, porque somente o amor conseguirá libertar-se uns dos outros. E aqueles que estão nesse tentame, seja ele na posição ativa ou passiva,
possam reconsiderar os seus pensamentos, os seus pontos de vista, porque Deus está confiando a cada um de vós um filho. Um filho que é de Deus e que deposita em nossos braços justamente para que nós possamos, junto com o Pai, melhorarmos-nos nesse grupo familiar. Quero te pedir, querido Mestre, pelos nossos irmãos que não suportando as dores, as aflições, as angústias, não suportando o peso da reencarnação e das responsabilidades que repousam sobre seus ombros, aniquilam as suas vidas cometendo suicídio. Decepcionam-se no seguir, porque todo aquele esforço, toda aquela expectativa tornou-se uma frustração. E mais sofre, portanto, esse nosso irmão, porque também sente de onde está os reflexos dos seus familiares que aqui ficaram chorosos, saudosos, sem compreender esse gesto extremado. Mestre amigo, dê-nos força para suportar as vicissitudes da vida, sem que possamos fraquejar um segundo que seja, para mantermos-nos estuantes na existência que Deus nos concedeu, até o último instante derradeiro dado por Deus a nós. Oro por essas criaturas na ideação suicida, nos que estão fazendo a tentativa. Elas praticamente estão solitárias, porque o homem da modernidade esqueceu-se da solidariedade. E deixamos e fazemos poucos e moucos ouvidos a inúmeras solicitações de socorro. Porque estamos solitários também, cuidando de nós mesmos, das nossas questões materiais, sem nos preocupar com as questões espirituais. Ó, mestre amigo, quantas dores ainda experimentaremos, justamente porque somos contumazes, infratores da lei divina. Perdoe-nos, abrace-nos, para ir sentindo essas vibrações, querido Mestre, possamos nos beneficiar dessas energias, possamos nos fortalecer espiritual e sentimentalmente, possamos ter forças físicas para nos movimentar adequadamente no plano em que nos encontramos. Que tenhamos a consciência tranquila do nosso dever cumprido. Ativamente os desígnios de Deus. Ajude-nos, Mestre, a não cruzarmos os braços ante as dificuldades, mas que possamos nos movimentar num grande exercício que ainda o Espírito precisa realizar, que é, em estando encarnado, fazer com que o Espírito que habita esse corpo o comande, e não o contrário. Ajude-nos, Mestre, a dar exemplos bons
a nos desdobrar para assistir as criaturas. Ajude-nos a secar a lágrima do nosso próximo. Que quantas vezes nos suplicam, porque passam por momentos difíceis, porque a doença lhes visitou, o insucesso tornou-se companhia, talvez tenha experimentado uma traição, talvez tenha experimentado um momento de fraqueza e há se apoderado daquilo que não era dele. Venho te pedir misericórdia e compaixão a esses nossos irmãos todos, a esses que tomam a si, porque encontram-se nas condições de uma criatura má, ações maléficas, que tanto tem trazido de dissabores ao seio da humanidade. Ainda convivemos com mentes perversas que ainda não foram tocadas pelo amor. O amor que liberta. Não, mestre. Não permita que venhamos a sofrer mais do que já estamos sofrendo. Mas dê-nos as tuas bênçãos, para que nós possamos todos os dias superar uma má inclinação nossa, nos melhorando, até mesmo nos derradeiros momentos em que Deus nos situa nesse plano físico. Que tenhamos o estofo moral para repelir qualquer convite sem nenhuma conotação de nobreza. Que tenhamos coragem, resistências morais para repelir os convites que nos tiram do caminho e nos apresentam atalhos enganadores. Mestre, querido mestre, a humanidade passa por dificuldades. Aí estão irmãos nossos incapacitados pelas drogas. Outros, porque vêm a nós para um exercício de recuperação, apresentam-se no nosso meio com N problemas físicos ou psicológicos. Não queremos saber do passado deles. Não é isto, mestre. Mas queremos aqui te pedir que tu nos oriente, como tens nos orientado sempre, que essa orientação seja clara para nós. O que eu posso fazer por este irmão que está com um problema, uma doença física, uma doença mental, psicológica, espiritual? O que eu posso fazer para diminuir as suas dores? O que eu posso fazer para secar uma lágrima? Venho te pedir que tenhamos força, coragem, justamente para minimizar, se assim seja possível, a aflição de alguém. Dar-lhes uma réstia de esperança, encorajando movimentos para se libertar, por exemplo, da depressão, que tem afligido um bom número de nós todos. Depressão que se apresenta em várias gradações. E sabemos, mestre, que é aquelas mais profundas têm levado os nossos irmãos pelo desespero em que se encontram a tirar a própria vida. Perdoe-os. Eles enlouqueceram em si mesmos. É porque talvez
Não sejamos criaturas solidárias. Tenhamos abandonado a solidão esse irmão. Venho te pedir pelos que passam e padecem a fome. Eles já não têm mais massa muscular. São esqueletos vivos, recobertos de uma camada de pele. Seus olhos esbugalhados ainda não estão tocando os nossos corações. Porque se já tivéssemos os corações tocados pelo amor, não haveria mais fome ao redor desse planeta. Porque temos a capacidade de alimentar a todos nós. E só não o fazemos pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência. Perdão, mestre. Em nome destes que poderiam ter salvo milhões, ficaram de braços cruzados. Não mobilizaram os recursos que Deus colocou em suas mãos. Por eles viemos te pedir perdão. Como viemos também pedir perdão para as criaturas que aí estão a fomentar o mal, a praticá-lo. Eles não sabem o que fazem. Ou se sabem, mestre, não estão atribuindo a importância que devem. Um dia despertarão. E lá nesse dia, a nossa prece estará à disposição deles. Porque é isso que fazemos todas as quartas-feiras aqui. Produzir vibrações para que fiquem disponíveis aos nossos irmãos em necessidade quando eles assim decidem aceitá-las. Venho te pedir pela nossa família, pelo nosso lar, e nesta hora, este benfeitor que está conosco irá visitar mentalmente os cômodos que estamos visitando. Um a um. E enquanto fazemos isto, esses irmãos espirituais estão fazendo a asepsia do ambiente, harmonizando, atendendo às necessidades das criaturas que aí estão ou venham a estar, seja do plano físico ou do plano espiritual. Peço por essas criaturas, e que as tuas bênçãos, mestre, depositada nesses lares, possa se expandir. Expandir-se a tal ponto de envolver o nosso planeta. Porque não nos basta estar bem, é necessário que os nossos demais irmãos também estejam bem. E, portanto, repartir o que já temos é uma alegria. Uma felicidade. Querido mestre, permita que esses benfeitores que aí estão, junto a nós, envolvam-nos nas suas vibrações amorosas, nessas energias salutares, tanto quanto possam também eles magnetizarem as águas que estejam porventura expostas. E embalados no teu doce olhar, mestre, e com o coração palpitando de felicidade, olhamos ao Criador, que é invisível a nós, mas que sentimos Ele em nós. Possamos agradecer o dia de hoje e a noite que se estabelece, preparando-nos para que o dia de amanhã
sob os auspícios e as bênçãos de Deus, possamos novamente abrir os nossos olhos ao astro-rei e ser pela sua luz impressionados. E banhados nessa luz, que agora se faz presente em todo o nosso planeta. Te agradeço, Mestre, por teres estado conosco por 30 minutos. Que assim seja. Finalizamos assim o nosso encontro. Agradeço-vos penhoradamente a participação, a contribuição que cada um ofereceu para que esta espiritualidade amiga possa ter aproveitado um pouco de nossas vibrações em favor dos necessitados. E tanto quanto nós tenhamos também atendido às nossas necessidades. Até o nosso próximo encontro, amanhã, às 9 horas em ponto, em mais um momento diário de oração. Fiquemos na paz de Deus e na certeza de que estamos sob a vontade dele. Boa noite.